Isso. Fliparacatu, palestra Memórias da Literatura Brasileira, realizada em um palco adaptado no altar de uma igreja que tem, ao fundo, Cristo crucificado e duas imagens de santos, cada uma com um arranjo de flores, e à frente dois telões laterais. Sentados à frente do palco encontram-se, ao centro, como mediador, o produtor cultural Rogério Robalinho, homem branco, de cabelos e barba grisalhos, trajando calça preta e blusa branca. À esquerda, a escritora Paloma Amado Costa, mulher branca, de cabelos grisalhos, trajando calça marrom, blusa vermelha e chale vermelho estampado. E à direita, a escritora Nádia Gottlieb, mulher branca, de cabelos castanhos, trajando calça cinza e blusa branca. Então ele me disse que era tudo. Daí criou-se um problema danado, né? Porque eu estou com tudo diante de mim, mas eu tenho que fazer um recorte. Então, o meu recorte foi o seguinte: eu vou partir da minha memória em relação ao livro, à linguagem, à literatura, a partir de 3 mulheres que eu acho que foram muito importantes para a minha vida, na vida profissional, e também porque as coisas acontecem muito implicadas uma com a outra, né? Não dá muito para dissociar. Então, tanto na vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Então, eu escolhi 3 mulheres. A primeira mulher, que foi mais importante na minha vida, e mais importante do que qualquer escritora, foi a minha mãe. Quer dizer, a minha mãe foi que me alfabetizou. Então, todo esse meu percurso de leitura ao longo da minha vida, né, que já é meio longa, então, tudo isso eu devo à minha mãe. E em circunstâncias muito especiais, porque a gente morava em São Paulo, e tinha eu e minha irmã, 2 meninas muito pequenas. Ela encontrou dificuldade de trabalhar fora. Então, o que ela fez? Ela montou uma escola da prefeitura na garagem da nossa casa. Então, conseguiu umas carteiras, daquelas carteiras de ferro pesadas de antigamente, né? E fez algumas modificações que eram necessárias, né, exigidas pela prefeitura. A prefeitura ficou felicíssima porque tinha muito aluno e não tinha condição de, naquele momento, montar uma escola. Então, foi assim que ela montou então essa escola. E eu tinha 4,5, por aí, 4 anos e meio, quase 5. Eu ia na janela e começava a copiar errado, porque eu copiava de trás para frente, quer dizer, não tinha nenhuma instrução, né, no sentido do bem desenhar a escrita, né? E daí ela me pôs para dentro da escola. Então, eu fui alfabetizada numa escola pública, na minha casa e pela minha mãe. Depois, num outro estágio, já morando no interior de São Paulo, a minha mãe era professora, ela continuou sendo professora, e ela escolhia as melhores professoras da cidade. Então, me matriculava nesses grupos escolares onde essas professoras estavam atuando. Então, eu fui fazendo uma caravana ali, né, mudando de escola em escola, porque a professora é que era escolhida pela minha mãe. Depois, teve um outro estágio com meu pai. Não posso ser, enfim, ingrata. É que eu tinha dificuldade de fazer redação. Então, o que ele fazia? Ele teve que estudar depois de casado. Ele acordava de madrugada para estudar antes de ir para o trabalho, e tipo 5 horas. Então, quando era 5h30, 6 horas, ele me chamava. Então, ele passou a escrever, por exemplo, uma frase primeira e mandava eu continuar, escrevia a segunda. Daí ele vinha e escrevia a terceira. Daí eu vinha e escrevia a quarta. A gente fazia, então, uma redação a 2 mãos, né? Então, foi assim que eu fui me soltando em relação à linguagem, né? E, daí em diante, também tive muitos bons professores, né? Em Instituto de Educação, em Ribeirão Preto. Depois fui para Brasília, porque meu pai e minha mãe foram para lá em 59, e em 61 eu já estava lá no ensino que eles chamavam de reformado,
que era um ensino de tempo integral, com muito teatro, com muita aula de música. E eu digo que eu tenho um diploma, né, de candanga, de pioneira, porque eu namorei o filho do Bernardo Sayão, que foi aquele que, né, abriu as estradas ali daquela região. Tive excelentes professores na universidade, mas vivi períodos horríveis na universidade, porque eu entrei em 64. Eu não gostaria de falar sobre isso, porque eu fico emocionada. Não dá. Ai, meu Deus. Então, eu vou pular esse pedaço, né? E vou chegar, então, à Universidade de São Paulo, porque eu me formei e fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu já comecei a dar aula na USP. Então, aí é que entram mais duas mulheres da minha vida, que foram assuntos de pesquisa ao longo de muitos anos e que redundaram nesses dois livros que vocês estão vendo aqui. Então, o primeiro eu fiz como tese de livre docência, em 1993, e o livro foi publicado em 95, e foi o resultado assim da necessidade que eu tive na minha vida, né, profissional docente, porque eu sou professora, de contextualizar a vida da Clarice. Então, quando dizem, Nádia é biógrafa, eu não sou biógrafa. Eu fiz uma biografia por necessidade, porque eu queria saber, por exemplo, quando que a Clarice publicou esse livro, em que condições ela estava, onde ela morava, o que ela havia lido ou não havia lido, né? Então, aí é que surgiu esse livro, né? E uma terceira mulher importante, depois veio, então, a fotobiografia. Depois do estudo de vida e obra, veio, então, a fotobiografia. E a fotobiografia são mais de 800 imagens, e que surgiu como consequência do outro, porque eu fui juntando imagens enquanto ia escrevendo o primeiro livro. Bom. Depois vem, então, a terceira mulher, que foi muito importante para eu estudar a Clarice, que é a Elisa Lispector, irmã da Clarice. Ela escreveu 7 romances, escreveu 3 livros de contos, e até hoje ela é praticamente desconhecida, ninguém fala nela. Ela ganhou prêmios, né, com O Muro de Pedras, um dos romances, e se não fosse a Elisa, eu não teria a história da família da Clarice, porque a Clarice se calou. Há várias razões para a gente, enfim, poder refletir sobre esse ponto, há várias hipóteses, né? Mas o que eu queria ressaltar é que a Elisa Lispector, ela contou a história que a Clarice não contou. E também teve uma outra particularidade, né, da Elisa, é que ela seguiu a tradição e a religião judaicas, né? E a Clarice não. Então, eu me pautei muito num livro da Elisa Lispector chamado No Exílio, onde ela conta a viagem que a família de judeus, né, Lispector, os judeus russos, porque naquela época a Ucrânia pertencia à Rússia, fizeram da Ucrânia até Maceió. Então, é ela que conta. E conta especialmente a situação política da Ucrânia naquela época, que era um caldeirão em ebulição, por forças políticas que agiam umas contra as outras. Então, havia, por exemplo, a invasão durante a Primeira Guerra, né? Ela foi invadida por alemães, ela foi invadida por ingleses, etc. Mas havia também, depois de 17, uma guerra civil interna na Ucrânia. E essa guerra surgiu por quê? E eu me lembro muito dos dias de hoje, porque parece que está repetindo a mesma questão. Havia os que eram a favor dos bolcheviques, da russificação, e havia aqueles que eram favoráveis à ocidentalização. Então, então havia isso. Além disso, havia os anarquistas, que atacavam todo mundo. Havia os monarquistas, os brancos,
que saíram de Moscou com a Revolução de 17 e vinham para o sul. E eles iam devastando tudo porque eles queriam comer também. Então, chegavam nas aldeias, sabe, arrasando com tudo, roubando a alimentação, os grãos que havia por ali, etc. E havia cossacos também. Então, a família da Clarice, quando saiu da Ucrânia, ela foi assaltada pelos cossacos, enquanto elas estavam caminhando para o leste em direção à Romênia. E a mãe da Clarice escondeu um ouro que ela tinha da família, guardado na barra do vestido, e foi isso que possibilitou subornar os guardas soviéticos para atravessar da Ucrânia, passando ali para aquela região que hoje é Moldávia, né, ou Moldova, como falam, que era Bessarabia, para ir até o sul, né, da Romênia, conseguir um passaporte russo ali, e dali, então, subir até a Alemanha, até Hamburgo, onde eles tomaram tomaram navio para ir, então, até Maceió. Então, foi uma viagem assim, muito trágica, né? Uma viagem de exílio, né? Para conseguirem a sobrevivência. Porque nessa região e nessa época, na Ucrânia, havia pogroms, havia massacres que arrasavam com tudo. A casa dos avós, os avós foram assassinados, e de um lado da família, e eles derrubaram, isso me impressiona muito, eles derrubaram até as árvores da propriedade pequena que eles tinham, rural. Então, era uma violência muito grande por parte de vários agentes políticos, né? Então, ela escreveu esse livro, No Exílio. Ela tem um conto muito interessante também, que se chama Exorcizando Lembranças, que é quando ela conta também coisas ali que aconteceram em Maceió, e também uma certa culpa de não ter cuidado da mãe como deveria, porque a mãe teve hemiplegia, que é a paralisia de metade do corpo, e teve muita dificuldade de caminhar por causa disso. E, ao longo da viagem, foram enfrentando epidemias, foram perdendo até sapatos, roupas, né? Quer dizer, é um sofrimento sem fim que a gente vê hoje com os refugiados. Então, eu acho que a vida da Clarice, via Elisa Lispector, tem muito de atualidade, sabe? A gente lendo se deparando com essas violências, a gente faz, então, né, fica muito claro como é que isso ainda existe hoje, né? E, recentemente, depois, enquanto eu estava escrevendo esse livro aqui, eu descobri que a Elisa tinha escrito um texto de memória, outro texto, porque No Exílio é um romance autobiográfico, ela faz ficção. Mas com a documentação que eu fui conseguindo, inclusive atestado em ucraniano, de nascimento, processo de naturalização, quer dizer, tive que ir atrás dessa documentação toda. Então, através disso, a gente vê que realmente o livro era autobiográfico. Ela deu umas disfarçadas. Elisa é Lisa, grandes coisas. A Tânia Etel. O pai era Pincus, né, que é o Pedro, ficou Pincus mesmo, acho que cansou, né? Então, era um romance autobiográfico. Agora, esse texto eram 10 capítulos que ela chamou de esboço. E a família guardou durante muito tempo, e eu fiquei anos aguardando, não só isso, como o baú da Elisa. Porque a Elisa era a irmã mais velha, e primeiro faleceu a Clarice, depois faleceu a Elisa. Daí ficou a Tânia, que era a irmã do meio, né? E a Tânia guardava esse baú e não havia meio de abrir esse baú, sabe? Então, eu fiquei décadas esperando, ou porque a filha a Tânia tinha problemas, que estava muito empoeirado, ou que estava no apartamento, aquelas coisas de herança que acabam dificultando isso, né? Então, o que eu queria dizer com isso tudo? É o seguinte, é a importância do texto de memória para conhecimento da história da literatura. Tá? Quer dizer, foi fundamental para, então, tecer esse percurso do que foi a história da família. Porque está dividida em duas partes, antes dos pogroms e depois dos pogroms.
Então, antes dos pogroms, havia certa pujança. Quer dizer, não eram muito ricos, mas tinham lá o seu comércio, tinham a comunidade que vivia ali. Naturalmente, não podia ir para a universidade, o judeu não entrava, mas tinha uma vida harmoniosa entre eles, pelo menos, né? Agora, depois dos pogroms, ficou impossível, foi aí, então, que houve essa viagem, né? E eu pesquisei no arquivo da Elisa, né? Da Elisa e da Tânia, depois que a Elisa morreu, e achei lá um álbum de fotografias antigo, russo, com os avós, e com uma série de fotos de época, que parece fotos, assim, fotogramas, sabe, dos filmes do Eisenstein, fotos lindas. Então, eu montei esse livro aqui, que foi editado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu reproduzi várias dessas fotos, né, que tem dedicatórias em Yiddish, que era a língua, né, falada lá pelos judeus, em hebraico e em russo. Segundo o Homero, meu ex-aluno, professor de russo, infelizmente falecido precocemente, ele dizia que era um russo tosco, era um russo não ilustrado, educado, né? Era um russo do povo, né, popular. Bom, então isso em relação a Elisa. Agora, a questão da memória na Clarice é muito interessante do ponto de vista da escrita, da linguagem, dos procedimentos, né, e da sua complexidade. Por quê? Porque a Elisa escamoteia, ela afirma e nega, ela tenta despistar aquele que está atrás dos dados. E ela tenta fugir, às vezes, pela ficcionalização. Então, eu vou dar só um exemplo, porque aqui a gente não pode ficar fazendo análise de texto, né? Não tem cabimento. Mas tem uma crônica da Clarice que eu gosto muito, que se chama Esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Então, o que você pensa? Que ela vai explicar. Então, ela diz, nasci na Ucrânia, papapá. Depois, fomos para tal lugar, então você, nossa, né? Aí vem, né? Então existe pelo menos um parágrafo e meio em que ela conta algumas coisas de uma maneira muito geral, mas conta. Mas depois, no último capítulo, ela termina assim: mas se eu não tivesse sido, o que eu teria sido? O que eu teria sido se eu não tivesse sido aquilo que eu fui? E envereda por uma outra linha, raptando o leitor e conduzindo o leitor não por aquilo que seria um dado de ordem histórica, mas que seria um dado na ordem do imaginário. Porque ela termina assim, mistério. E isso ela faz com muita mestria, porque ela embala a gente acredita nela, né? E depois ela dá a rasteira, tá? E é isso que acontece. Mas eu queria, antes de passar para um último tópico, how many minutes I have? Você podia ir concluindo. Então, vou concluir. Eu queria passar por um outro tipo de memória com a qual a Clarice trabalhou, que é a memória na ficção. Então, para mim, o melhor livro da Clarice, por várias razões, é A Paixão Segundo G.H. E ela dizia que era o melhor, que era o que ela mais gostava. A gente está de acordo, né? Que eu acho que é o melhor livro dela. Mas então, o que acontece nesse romance? Então, ele começa assim: reticências, ou travessão, 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 travessão. Daí ela fala: estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender o que me aconteceu. Tentando entender o que me aconteceu e que eu devo dar a quem. Mas a quem? Então, esse é o recurso da memória. Quer dizer, é o romance que se faz a partir
da tentativa de recuperar o que aconteceu ontem na casa dela. Ontem. Então, são duas GH. A GH de hoje, que é a narradora, que conta o que aconteceu ontem. E o que acontece ontem em GH? Acontece uma coisa que a Clarice vinha fazendo de maneira recortada, fragmentada. A força da mulher, por exemplo, num conto, que é um dos primeiros que ela escreveu. O marido vai embora, ela descobre por um bilhete que ele também não era grandes coisas, né? Mas ela termina tomando um banho de água fria no quintal da casa e dizendo, eu sou forte. Então, essa é a Clarice, né, que é importante para a mulher, né? Mas, em GH, o que acontece é que ela narra esse processo de construção da liberdade da mulher como se fosse mesmo um processo ao longo dos 33 fragmentos. Eu nem chamaria de capítulos, são 33 fragmentos. E de uma maneira que o leitor não consegue nem respirar. A última frase do capítulo é a mesma do outro, ela amarra a gente. É exatamente a mesma. E vai amarrando, e vai mergulhando, e vai escavando, e vai escavando. E a gente vai indo, né? E, para terminar, eu vou dizer para vocês que uma das cenas que mais me tocaram ao longo da leitura toda que eu tenho feito, desde que eu me sinto por gente, né, desde que minha mãe me alfabetizou, é uma cena do GH. É quando a GH é uma escultora, tem dinheiro, mora num apartamento de cobertura, o companheiro se foi, a empregada doméstica se foi, ela está sozinha, então ela resolve arrumar a casa. Então ela vai para o quarto de empregada, achando que o quarto de empregada é o mais sujo. E quando ela abre a porta do quarto, ela vê surpreendentemente, que é o mais limpo da casa. Eu acho que é aí que ela dá a porca torce o rabo, né? Perdoe a linguagem popular, mas é aí que ela joga o avesso da história, né? É aí que aquilo que é tradicionalmente considerado o negativo vira uma coisa positiva. Mas ela reage, porque ela não tem condição de aceitar. E aí que acontece o que eu acho espetacular. É que a Janair deixou desenhada na parede como é que chama? O contorno de uma mulher, um homem e o cão. E a GH se reconhece nessa mulher. Mas é uma mulher oca. E aí vem a vontade de apagar essa imagem, né, que a Janair tem dela e que a Janair fez com que ela enxergasse. Mas ela tem vontade de apagar, mas não consegue. E aí, então, que ela tem que aceitar essa verdade da sua própria intimidade, do seu próprio preconceito. E aí é que Janair estimula, com a sua própria arte, o fato de fazer com que a patroa reconheça a sua visibilidade. Então, quem faz a GH enxergar ou tornar a Janair visível é a Janair. Então, a revolução vem de baixo, a revolução não vem de cima. Então, eu acho que essa cena a gente pode ler de várias maneiras, mas, para mim, tem um significado muito importante, porque é como se, a partir daquele momento, ela passasse a enxergar o outro. E ela diz, Janair, pela primeira vez, eu enxergava exteriormente, tinha a visão exterior de uma outra pessoa. E ela vai construindo, então, Janair, né, que antes era invisível. Ela era negra e usava um uniforme marrom ou preto. Então, ela passava pela casa e você nem enxergava. Então, é a partir desse momento, então, que a Janair conquista, né, a sua libertação em relação à patroa. Né? Ela instiga a patroa e força a patroa a reconhecer a sua visibilidade. E agora vem, então, a construção da Janair visível, que acaba se transformando, e aí é uma das imagens mais bonitas, nessa fase do livro, em rainha africana. Eu acho essa transformação
eu acho muito importante, né, para a gente reconhecer. Depois vem a outra parte do livro, que é o encontro dela com a barata, mas esse eu vou deixar para vocês se encontrarem sozinhos, porque é forte para caramba. Eu inventava lanche, eu quero tomar um pouco de leite, sabe, para interromper a leitura, porque é de uma tensão muito grande. Mas é o livro mais bonito que eu já li na minha vida. Maravilha. E no fim da vida, o que acontece? Eu vou dar um spoiler do fim, porque para arrematar, né? Ela consegue se aproximar do que é proibido, do que é abafado. Ela faz uma apologia dos bichos imundos que são atacados na Bíblia. Então, vem todo um processo de descascamento dos invólucros da civilização, para atingir o quê? O âmago da vida, que ela chama de matéria viva pulsando, que é o que está no de dentro da barata, que ela devora. E, no final, como é que acaba? A vida semeé. Eu não entendo o que digo, e adoro. Então, esse é o final do livro. É isso. Muito bom, muito bom. Então, vimos como é importante conciliar a literatura e a memória na construção de grandes personas, né? E temos aqui também, então, a Paloma trazendo aí as suas considerações sobre esse tema que é tão saboroso. Boa noite. Esse tema é muito saboroso e eu poderia falar sobre ele durante horas a fio. Mas como eu só tenho um tempinho, vou falar eu acho que atendendo ao Afonso, a memória da literatura, a minha memória da literatura é simplesmente a minha vida. A minha vida inteira é uma memória da literatura. Eu nasci em Praga, na República Tcheca, durante o exílio dos meus pais. E já de cara, logo depois que eu nasci, fui morar num castelo. Não porque eu fosse a princesinha do papai, mas porque esse castelo que tinha sido tomado pelos nazistas, eu nasci logo no pós-guerra, então esse castelo que tinha sido tomado pelos nazistas, no fim da guerra, foi entregue à União dos Escritores Tchecos, para que fosse uma casa onde os escritores pudessem ir para ali escrever, descansar com suas famílias e também para receber aqueles escritores de países que estavam contra as suas ideias socialistas, comunistas. E assim aconteceu quando meus pais tiveram que deixar Paris em 24 horas, por causa da Guerra Fria. Não tiveram mais paciência com eles. Eles saíram, junto com eles saiu Pablo Neruda também, que também estava exilado, e foram para a República Tcheca, que na época era Tchecoslováquia, e foram viver no Castelo dos Escritores. Ora, eu vivi o início da minha vida, início, meio, e não digo o fim, porque ela ainda não acabou, felizmente, no meio de escritores. Eu tive um batizado pagão, porque eles eram todos ateus, no Castelo de Dobrich, Castelo dos Escritores de Praga. E os meus padrinhos foram Pablo Neruda e Nicolas Guilhem. Eu sempre digo que eu sou apaixonadíssima por poesia, porque tive essa bênção no meu nascimento. E depois, quando o exílio acabou e que nós voltamos, e eu era muito bebezinha ainda, e fomos morar no Rio, a nossa casa era o lugar em que passavam todos os escritores, todos os candidatos a escritor
e escritoras. E de muitos eu fiquei amiga. Eu não sei se vocês têm essa experiência. Essa é uma experiência que eu tenho, que eu gosto muito de ter tido, quando criança, ser amiga de adulto. Então, aquele adulto eu considerava meu amigo pessoal, independente de pai e mãe. Esse foi o caso de Vinícius de Moraes. Esse foi o caso, vou citar sem ser escritor, de Glauce Rocha, uma grande atriz que teve no Brasil. E assim muitos. Eduardo Portela foi meu amigo da minha infância até o fim da vida dele. E eu fui conhecendo todos. Eu fazia parte de júri infantil, de peça de teatro, e aí a gente ia com vários escritores assistir as peças. Eu era a jurada infantil, aquela que ia contra todos os... Não, mas essa aqui, eu me lembro da mulher do Álvaro Moreira, que o papai dizia para mim, não dê nota baixa para ela, pelo amor de Deus. Eu logo dei 0, era só dizer que eu não desse nota baixa, que eu dava 0. Os outros todos deram 10 e eu dei 0. E aí ela ganhou por unanimidade, e eu me revoltei, eu tinha 8 anos. Unanimidade, coisa nenhuma, eu votei contra, enfim. Essa era a minha vida. Eu estou aqui participando, aos 72 anos, de uma feira do livro. Aos 7, 8 anos, eu acompanhava meu pai para o shopping center de Copacabana, que era uma carcaça de um prédio que o Arnon de Mello estava fazendo e que, por algum motivo, por falta de dinheiro ou por, talvez, interdição de alguma coisa, estava inacabado. E ele cedia para se fazer a Feira do Livro. Foi aí que eu conheci Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que foi na minha casa. E as pessoas passavam pela minha casa, todas. E eu, como criança, ia entendendo cada um como era, o que faziam, e isso me levou a ter uma vida muito, muito feliz, porque pude viver mergulhada em arte, em cultura, minha vida inteira. Antes de passar para o livro que eu vou comentar e para uma outra forma de memória que eu acho importante, eu quero dizer a todos aqui que eu tenho a plena certeza do quanto eu sou privilegiada nessa vida. Eu não sou privilegiada porque a gente teve dinheiro, apesar de que teve algum. Meu pai vivia do que ganhava. Eu fui privilegiada porque eu pude conhecer as pessoas mais maravilhosas e mais interessantes desses 72 anos que eu transitei pela vida. Assim como a Nádila, eu tenho na minha mãe uma imensa referência. Ela não me ensinou a ler nem a escrever, eu aprendi na escola, no grupo escolar Marechal Trompovski, no Rio de Janeiro, escola pública da Prefeitura do Rio. A minha mãe só conseguiu estudar o curso primário e conseguiu estudar muito na vida inteira dela e ser uma pessoa de um conhecimento profundo de coisas importantíssimas da vida, como a liberdade, como uma necessidade de uma sociedade mais justa. Foi uma trabalhadora e lutadora pelo direito do mais pobre. Mas a minha mãe, essa sim foi uma grande memorialista. E eu tenho muito orgulho dela. E ela começou sendo memorialista como fotógrafa. Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar, porque é bem engraçadinho.
E aí eu linko com o russo da Clarice Lispector. A minha mãe foi fotógrafa porque o meu pai recebia direitos autorais na União Soviética, naquele tempo União Soviética, em rublo, moeda que não tinha possibilidade de ter câmbio. Então, quando ele ia à Rússia, ele ia a Moscou, ele recebia todo o dinheiro que tinha para receber lá em rublo e tinha que gastar lá. Não podia voltar com dinheiro. E aí era muito porque ele tinha livros em ucraniano, ele tinha livros em língua Uzbequistão e outras coisas assim. Por conta disso, numa época em que não se tinha essa consciência tão grande ecológica, minha mãe teve todos os casacos de pele que alguém pode ter, porque na Rússia faz muito frio, e vendiam coisa que ela não usava, porque no Brasil é impossível de usar. E um dia o meu pai disse assim: ô Zélia, você não quer uma máquina fotográfica? Aí você pode fotografar, a gente encontra tanta gente interessante, você registra. A mamãe achou uma maravilha. E tinha uma máquina russa, os russos faziam tudo para poder se equiparar ao Ocidente. E aí ele comprou uma máquina caríssima, ao estilo da Rosenblatt, para a mamãe. E essa máquina era toda escrita em russo, e todos a coisa de orientação e tal era em russo. E aí a minha mãe chegou no Brasil com a máquina e entrou num curso de russo e aprendeu russo para poder fotografar. Mamãe era muito dotada para línguas, falava muitas, e aprendeu russo para poder usar essa máquina formidável. Ela comprou depois, numa outra viagem, um equipamento tcheco e fez um laboratório fotográfico. E ela dizia que ela era uma paparazzi ao contrário. O paparazzi vai atrás da pessoa e a pessoa sai correndo. Ela estava ao lado da pessoa e a pessoa olhava para ela e pensava: essa é só a mulher do Jorge, deixa ela fotografar. E assim ela tirou fotografias absolutamente sensacionais. Eu tenho uma, mas eu não tenho como mostrar aqui, do Fidel Castro, que nunca ninguém tirou uma foto do Fidel igual, porque ele está inteiramente desarmado, sem posar, com um ar de: o que é que está acontecendo, meu Deus do céu, o que é que eu preciso fazer? Enfim, e com isso as fotos dela foram divulgadas, ela começou a escrever artigos para jornais para acompanhar as fotos. E, de repente, o tempo foi passando e um dia ela chegou para mim e disse: escrevi um conto erótico para concorrer a um concurso da revista Status. A revista Status era uma revista masculina, como existia antigamente. Não sei se continua existindo ou não esse tipo de revista. Aí eu fiquei assombrada. Eu disse: mãe, você escreveu um conto erótico para a revista Status? Por que você quer ganhar esse prêmio? Ela disse: não, eu achei divertido. Eu disse: me deu para ler. Eu achei muito tolo. O erótico da minha mãe era um erótico de uma inocência que a revista Status não ia querer nunca na vida. Aí eu disse: tá, mãe, se quiser você manda, mas mostra para o papai primeiro. Ela tinha um medo horrível do papai, não queria mostrar nada que ela escrevesse. Papai era muito crítico, sobretudo com as pessoas em volta dele. Ele não queria que nenhum filho e a mulher fossem passar vergonha. E aí eu disse: tem uma história que eu gosto muito, a história de um disco. Mamãe era uma contadora de histórias, ela contava história para a gente o tempo todo. E a vida dela era tão rica que
que eram histórias dos italianos, de São Paulo e tal. E aí eu pedi para ela escrever essa história e eu disse, quero para guardar para as minhas filhas. Ela escreveu, só que ao escrever ela se deu conta que ela tinha muito mais a contar do que só aquilo. E quando fez 15 páginas, ela me deu para ler, eu disse, mas está ótimo, isso está maravilhoso, mostra para o papai. Ela relutou um pouco, mas mostrou e ele disse, Zélia, está maravilhoso. E você tem que escrever assim, sem pensar em fazer literatura, sem ficar escolhendo palavras difíceis. Fala, escreve do jeito que você fala. E aí ela escreveu, não deu para ele ler, a não ser depois de estar pronto, O Anarquistas, graças a Deus, que foi um grande sucesso. E ela tinha 63 anos quando ela começou. E aí ela partiu, escreveu mais 15 livros. E eu me sinto muito como ela. Eu sou muito ligada à memória, só escrevo crônica e livros infantis. Os livros infantis até hoje só consegui publicar um, o Tio Tomás, e tem uma porção em casa por publicar. Mas esse livrinho daqui, que se chama Pituco, eu fiz quando a minha mãe completou 100 anos, isto é, já tinha morrido, mas era o centenário dela, e estavam fazendo algumas homenagens. E eu achei por bem contar a história, não fazer um livro meu de escrita minha, mas ilustrar com texto as fotos dela. Esse passarinho pituco era um currupião que nós ganhamos, nós não ganhamos nunca. É erro o que eu disse, apaga. Existia naqueles tempos, isso foi nos anos 50, ainda morávamos no Rio, e já não dá para contar. E não tem... Estamos perto de encerrar. É. Eu queria poder abrir a palavra ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta. É uma pena, porque não tem para vender também. Essa edição fui eu que fiz. Um segundo só, por favor. Com a coisa da status, eu te conto, mamãe ficou entusiasmada com a história de escrever a história do disco que eu pedi. E quando ela deu para o papai, que ele adorou, ela ficou num entusiasmo enorme. Hoje eu acho que foi o Ricardo que disse, que ele perguntava para a mulher e a filha, e se elas fizessem assim, ele já desistia. Mas se... A mesma coisa aconteceu com a mamãe. O entusiasmo do papai fez ela continuar e esqueceu, graças a Deus, a história da status. Não esqueceu inteiramente, porque ela voltou à história inocente da status no único romance que ela escreveu, que se chama Crônica de uma Namorada. E ela dizia para mim, enquanto escrevia, está ficando picantíssimo. Que delícia. Por favor. Paloma, meu nome é Tarzan Leão. Eu quero, antes de minha fala, ler um trechinho. Esse trecho me marcou muito, você vai saber onde ele está, de onde eu tirei. Possuo, no entanto, um cemitério meu, pessoal. Eu o construí e inaugurei há alguns anos, quando a vida me amadureceu o sentimento. Nele enterro aqueles que matei, ou seja, aqueles que para mim deixaram de existir, morreram. Os que um dia tiveram a minha estima e perderam. Navegação de cabotagem. Eu não vou falar sobre você, me desculpa, mas eu vou falar sobre seu pai e sobre mim, muito rapidamente. A minha vida foi ressignificada com Jorge Amado. O livro que eu li e que me levou às lágrimas foi Jubiabá, Bahia de Todos os Santos e do Pai de Santo Jubiabá. E depois os livros do ciclo da cana, ciclo do cacau, desculpa, que me emocionaram. E ainda hoje, quando eu volto a Jorge Amado, eu choro. Eu tenho aquela coleção da Record toda. Vermelha. E
E foi minha consciência política e social, além da dura vida que eu levava de estudante em Ipueira e Caicó, foi na obra de seu pai que eu busquei. Então, assim, ele transformou, e foi também Jorge Amado que despertou em mim não só o amor como leitor, mas também a possibilidade de escrever, de poder contar histórias também. Eu vim assim de Guaiabeira e Vermelho em homenagem a Jorge Amado. Obrigada. Em homenagem ele adorava também, a goiabeira. Ele andava sempre. E também a Dona Maria Prestes, que eu tive a honra, junto com Ana, de receber na nossa casa simples, pobre de Paracatu, e hospedar a Dona Maria Prestes, a viúva do Cavaleiro da Esperança, que eu li também emocionado quando Jorge Amado fala sobre a vida do Prestes. Então, o Jorge Amado, não se fala de história do Brasil, de literatura brasileira, sem Jorge Amado. E a minha vida está intimamente ligada a todos vocês, e eu queria dar esse testemunho da importância que ele tem na minha vida e de minha família, porque essa coleção, eu nem tinha filho, eu era um garoto, e comprei e disse, isso aqui é para o meu filho, meu primeiro filho, a primeira coisa que eu darei para ele é obras completas de Jorge Amado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não Que tenho delícia. nem palavras para agradecer as suas palavras. Eu não posso falar mais, né? Realmente a produção está me pedindo para encerrar, a gente tem outra atividade ainda na sequência. Se você puder ter 1 minuto e meio, então, por favor, Paloma, para encerrar. Em 1 minuto e meio, eu não consigo, Tarzan, agradecer a sua goiabeira vermelha, a sua presença e uma lembrança que me emociona demais, que é o cemitério do meu pai. Essa lembrança eu vou falar, mesmo que eu passe de 1 minuto e meio, azar de quem vier depois. Esse cemitério, ele enterrou muita gente viva nesse cemitério dele. E ele dizia que esse cemitério era importante, porque depois que ele enterrava, pronto, aquela pessoa acabou. Então ele podia encontrar na rua, podia até cumprimentar. E ele depois dizia assim, disse para mim várias vezes, coitado, não sabe que é um fantasma. E assim eu vi muita gente. E isso é uma coisa muito necessária. E eu estou vendo hoje, por isso que eu estou querendo falar, porque eu vi nascer e aplaudo, grito de entusiasmo, o surgimento de Itamar. E vejo o quanto aquelas mesmas pessoas que falavam contra o meu pai estão fazendo com Itamar agora. Eu já pedi, pelo amor de Deus, ao Itamar não ligar bola, não pensar nisso. Contei que uma vez o Tom Jobim disse para o papai, porque esculhambaram o papai e o Tom numa mesma tacada, sabe? Aí Tom chegou lá em casa e disse, e aí, Jorge, está muito triste com isso aí? O papai disse, não, eu acho chato, mas triste não estou. Ele disse, é bom não ficar triste mesmo, porque eles têm uma inveja do nosso sucesso. E é isso. Agora você veja, 3 livros maravilhosos como esses que o Itamar já lançou, e os muitos outros que ele lançará, que estão seguindo uma carreira internacional brilhantíssima, e vem gente para chatear. Então, o melhor é pegar essas pessoas que vêm chatear e enterrar no cemitério. E quando ela passar na rua, diz, que há, camarada? Tudo bem? Ah, ótimo. Eu estou ótimo. E é assim. E a memória é isso. Agora eu acabei mesmo, porque eu já passei 5 minutos do tempo. Muito bom, obrigado. Então, Paloma, Nádia, você queria encerrar também 1 minuto e meio? Eu queria só lembrar que eu acho que até o final do ano vai ser lançado o filme do Luiz Fernando Carvalho é um filme que é A Paixão Segundo GH. A gente não pode nem falar que é uma adaptação, é um filme clariciano. Ele conseguiu fazer um filme que é A Paixão Segundo GH.
E essa cena, que é uma das tantas cenas, né, que eu fiz menção aqui, que é o embate entre GH e Janair, ele deu soluções realmente muito boas, né, do ponto de vista estético, da construção da cena. Eu não vou poder aqui descrever, né, para vocês, eu não quero dar spoiler, não tenho esse direito e nem tenho a autorização, mas eu queria só fazer esse alerta de que quando esse filme passar naquela telona e vocês ouvirem o Estou Procurando, a Maria Cândida, né, a Maria Fernanda Cândido, estou procurando, eu tenho certeza que se vocês já leram o livro, vocês vão ler de novo, porque o filme, de certa forma, recupera, né, aquilo que o livro tem de maior valor, sabe? E eu acho que, em relação aos filmes baseados em Clarice, esse foi aquele que conseguiu ser Clarice. Então, é só uma recomendação que eu faço. Viu? E boa noite a vocês. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito bom, muito bom. Obrigado, Nádia. Obrigado mais uma vez, Paloma. Obrigado a vocês todos pela presença. E, em nome da produção e dos realizadores, agradecemos aqui a presença de todos. Boa noite.